Salve, salve família! Estamos a começar mais uma edição do Outra Dica. Com vocês, Estefânia de Ultra, vocês já estão aí a ficar acostumados comigo. E hoje estamos aqui para ter mais um programa especial. Estamos em direto através da TV Café. Se você quiser ver o vídeo do programa completo, basta ir na barra de pesquisa no Facebook, pesquisar por TV Café e a partir daí você vai conseguir acessar todos os vídeos do programa Outra Dica. Também pode nos encontrar no YouTube, fazer o mesmo processo, pesquisar por Outra Dica e aí você vai ter acesso aos vídeos do nosso canal. E não te esqueças, nós estamos com o apoio da Boticário. Aqui vão passar os produtos. Se você comprar ou ligar nestes números que estão aqui para fazer uma compra em nosso nome, você vai ter algum desconto. Não te esqueças disso. Mais um pormenor aqui que eu não posso esquecer de apresentar para vocês. Agora já é possível vocês nos apoiarem com estrelas. Isso mesmo. Vocês vão ver ali na barra de informações no vídeo a opção, né, a mostrar o teu apoio. Vocês selecionam ali e vocês conseguem mandar estrelas para nós. Para quem tem, para quem não tem, vai exigir, o Facebook vai exigir para comprar as estrelas para poder então enviar e de algum modo nos ajudar a crescer. Não te esqueças de deixar o teu like, comentar e compartilhar muito este vídeo porque isso nos ajuda muito a crescer. Isso mesmo. Agora eu vou apresentar quem está conosco hoje para conversar e para entreter-nos aqui com vocês. Temos aqui no nosso programa Francisco Fernandes Arsénio. Seja muito bem-vindo ao Outra Dica. Como está? Estou bem, muito obrigado, Stefania. É um prazer estar aqui no nosso programa e eu já tenho acompanhado. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço pelo convite. Nós é quem agradecemos, nos sentimos lisonjeados pela tua presença aqui. Eu já ia fazer essa pergunta se já viu o nosso programa, né? Alguma vez eu tenho acompanhado. Então eu me adiantei. Antes da pergunta ter chegado, mas já vi sim, já vi e eu aprecio muito o programa. Falam sobre temas pertinentes, muito relevantes também, tanto para a juventude como também para a sociedade. E eu desejo toda a força que continuem com isso, continuem a nos motivar, porque isso também chega a ser uma motivação para nós, sabe? Porque em cada programa que nós assistimos, nós aprendemos alguma coisa, nós conseguimos tirar algo positivo para levar às nossas vidas. Então, outra dica. Como a nossa convidada, Dona Cristina, disse, estamos a vir com muitas dicas. Então, se este programa te ajuda ou te influencia de alguma forma positivamente, não te esqueças de deixar o teu comentário, porque isso é muito importante para nós. Já agora, Francisco, fala-nos de ti. Falar de mim, eu sou Francisco Fernandes Arsénio, sou angolano, nasci no Golfinho, avô Combice, para quem conhece bem Angola. E eu acho que eu sempre fui alguém muito calmo, eu cresci assim nas minhas calmas e sou muito observador. Sou o tipo de pessoa que antes de falar gosto de pensar, gosto de analisar e aprendo muito também, aprendo muito com a vida, aprendo muito com as batalhas que a vida nos dá. Eu vejo que isso é uma particularidade de muitos angolanos, porque não todos, mas aqui em Portugal a maior parte das pessoas, das crianças, quando estão com problemas, vão logo para um psicólogo. Mas eu noto que em Angola nós somos obrigados a aprender com os nossos erros, sabe? Nós somos obrigados a aprender com os nossos problemas, a enfrentar as nossas dificuldades e tendo Deus aí por perto a nos guiar. Porque sem Deus a gente não consegue, mas com Deus nós conseguimos enfrentar aquilo até que nós pensamos que é impossível.
todos nós, eu digo que cada um de nós tem uma cruz a carregar, uma batalha, só que muitas vezes nós pensamos que a nossa cruz é mais pesada que a do outro, porque tem vezes que nós passamos por sofrimento e ficamos assim, acho que eu estou a sofrer muito, eu acho que o meu sofrimento é o último sofrimento para o Maxi. Sim, não se compara, mas na verdade não, todos nós temos barreiras, todos nós temos dificuldades, mas Deus é justo e fiel para nos ajudar em nossas batalhas. Eu sou o Francisco Fernandes Arcelo, novamente, né? O quarto filho da minha mãe, o segundo rapaz da minha mãe também. A minha mãe teve 6 filhos, e dos quais 4 meninas e 2 rapazes. Então eu sou o segundo rapaz. Um pouquinho mimoso é o que as pessoas dizem, mas eu não acho. Na verdade acho que eu sou duro. Não acho que sou mimoso, mas é o que dizem, então eu aceito. É o que dizem, novamente repito. Foquei aí uma palavra que você disse que tu és muito observador. Né? Não deixamos aqui claro, né, que estamos a falar com o servo de Deus, um cooperador, né, que trabalha na obra do Senhor. Então, uma vez que tu és muito observador, tu creio que já observaste a frieza que há no país em termos religiosos, né? Como é que tu tens lidado com isso? Eu já observei, né? Então, logo quando eu cheguei a Portugal, a primeira coisa que eu procurei fazer é encontrar uma igreja, porque eu sentia uma necessidade de congregar, de me reunir com pessoas da mesma fé. Do mesmo modo que por vezes nós sentimos necessidade com relação à nossa carne, né, em alimentarmos, dentro de nós também há uma necessidade espiritual. E a primeira coisa que eu procurei é uma igreja. E eu cheguei a encontrar, né, uma igreja, mas só que aqui em Portugal, feliz ou infelizmente, é muito diferente, as igrejas são muito diferentes de lá de Angola. Eu acredito que as pessoas se relacionam com Deus conforme as mesmas conhecem a Deus. Se nós tivermos um conhecimento limitado sobre Deus, o nosso relacionamento com Deus também vai ser limitado. Eu vejo um exemplo na história da Bíblia, quando Jairo foi ter com Jesus pedindo para que curasse a filha dele. Ele foi pedir para que Jesus chegasse até a casa dele. Só que em contraste disso tem uma outra história do centurião que vai ter com Jesus pedindo para que Jesus cure o ser cego. E Jesus estava indo para a casa dele, mas ele disse que não é necessário ir na minha casa, manda só uma palavra. Ou seja, são duas pessoas que conhecem o mesmo Deus, estão a falar com o mesmo Deus, estão a pedir a mesma coisa, mas de maneira diferente. Então, nós muitas vezes conhecemos o mesmo Deus, estamos a ouvir a mesma palavra, mas só que por vezes nós estamos a nos relacionar de maneira diferente. Nós, digo, da comunidade africana, o nosso relacionamento com Deus é fogo, sabe? E nós ficamos 1, 2 horas a orar sem problemas. Somos o povo que dorme e acorda às 3 da manhã para orar. Mas eu consigo notar que nos europeus não tem muito disso. Mas não julgo. Eles conhecem o Deus da maneira que lhes foi mostrado. Sim, eles conhecem o Deus
até ao limite em que eles têm esse mesmo conhecimento. Já nós conhecemos Deus da nossa maneira, nós conhecemos um Deus que, quando nós lemos a Bíblia, nos fala que nós temos que lhe buscar à madrugada. Então é mesmo à madrugada que nós vamos acordar para lhe buscar. Nós conhecemos um Deus que, quando a Bíblia diz que clama, então nós entendemos que nós então temos que clamar mesmo. E clamar não é Deus, por favor. Não, aquilo é Deus. É mesmo mostrando que nós sentimos uma fome, uma sede da presença de Deus. Isso muitas vezes é que nos diferencia, né? Mas Deus tem N maneiras de agir em nossas vidas. Isso não significa que Deus só vai agir se nós agirmos daquela maneira. Imagina, isso não significa dizer que Deus só vai agir em nossas vidas se nós orar com gritos. Não. Porque da mesma maneira que Deus curou a filha do Jairo indo para a casa dele, foi da mesma maneira que Deus curou o servo do centurião só pela palavra, mas de maneiras diferentes. Então, o essencial é que nós possamos conhecer a Deus. Nós temos que saber com quem nós estamos com quem nós estamos a procurar ter relacionamento. Porque um relacionamento funciona quando as duas pessoas conhecem-se. Eu acho que é muito difícil ter um relacionamento com duas pessoas desconhecidas. Então, a Bíblia já diz que Deus nos conhece. Deus até já sabe aquilo que nós queremos antes de nós pedir. Então nos conhece mesmo melhor do que nós mesmos. Então o que falta é só nos lhe conhecer para que haja um relacionamento. É sobre isso. Pronto, então literalmente estás a dizer, né, que faz embora o texto que disseste, né, não está a falar literalmente da madrugada em si, mas de buscar Deus cedo, né? Então associas a frieza religiosa ou cristã do país ao limite que eles têm de Deus, né? Sim, eu posso dizer que é isso. Eu digo que eles são assim porque eles é dessa maneira que lhes foi apresentado a Deus. Então, da mesma maneira que me foi apresentado a Deus, nessa mesma proporção que eu vou me relacionar com Deus. Eu acredito que se eles estivessem crescessem, imaginamos, num outro país, com uma outra cultura diferente, acho que teria uma outra percepção. Mas da mesma maneira que tu me apresentas a Deus, é dessa mesma maneira que eu vou me relacionar com Deus. Tanto é que quando alguém que sai de uma igreja, de uma comunidade africana e vem para a Europa, ele sente-se diferente. Do mesmo modo que sai alguém da Europa, vai para a África, também ele vai ver muita diferença. Por quê? Porque foi-nos apresentado o mesmo Deus, a mesma palavra, mas de maneira diferente. Mas Deus é só um e Ele opera em nossas vidas de N formas. Tu, como um ser do Senhor, será que já paraste para pensar em uma forma de combater, né, essa frieza? Não em todo Portugal, em toda Lisboa, mas onde tu estás, né? Começando do lugar onde tu estás. Acho que é uma pergunta na verdade eu tento, né? Eu tento transmitir isso porque eu entendo que todo cristão tem uma identidade e nós devemos carregar essa mesma identidade. E se nós carregamos uma identidade, nós temos que influenciar com a nossa identidade de uma maneira positiva. Então, ao combater isso, essa frieza, porque quando se fala sobre frieza, muita gente também tem isso como o amor ao próximo, porque há muitos que não conseguem transmitir o amor ao próximo, certo?
é que estamos reunidos, estamos na mesma congregação, mas somos apenas amigos porque estamos nessa mesma congregação, porque depois de sair daí já não há contato, já não há ligações e tudo mais. Então é isso que muitas vezes nós precisamos melhorar, mas para melhorar isso nós temos que transmitir aquilo que nós soubemos, nós temos que mostrar quem nós somos e não nos conformarmos, porque há momentos em que nós vamos para um lugar em que algo está errado e nós acabamos nos conformando, nós viver conforme nós encontramos aquilo. Então, eu digo sempre que o cristão não evangeliza só por palavras, o cristão evangeliza também com caráter, com a sua imagem, porque há pessoas que vão olhar para ti e vão ver a imagem de Cristo, sabe? Porque olha e imagina, uau, eu quero ser como a Estefânia, sabe? Conforme fala, conforme prega a palavra. E muitas vezes não está apenas em pregar, mas está também em se comportar. Porque há pessoas que pregam mesmo a palavra, mas nem têm boas ações, não têm boas atitudes, não respeitam, não demonstram amor ao próximo. Então, para mim, ao demonstrar isso, ao carregar a identidade, tem a ver também com o amor ao próximo. Se nós transmitirmos o amor ao próximo, o quanto nós somos gratos pela graça de Deus, porque Deus diz que a salvação é pela graça. Ninguém pagou nada. Ele disse, não é pelas obras para que ninguém se vanglorie. Imagina alguém dizer, não, eu tenho que ser salvo porque eu construí um hospital. Então não é sobre isso. Então, para nós combatermos isso é conhecer mais sobre Deus, demonstrar mais amor ao próximo e mais amor a Deus. Glórias a Deus. Nós sabemos que todo servo, toda serva de Deus, por detrás desta armadura, né, desta casca dura que Deus nos faz criar, não de uma maneira má ou errada, né, mas para a nossa própria proteção, existe sempre uma história por detrás do homem de Deus, da mulher de Deus, lá atrás. Então nós queremos saber, nós queremos que tu nos contes, que tu partilhes conosco uma fase, um momento difícil, um dos momentos mais difíceis da tua vida. É isso. Todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história para contar. Tem uma fase difícil, um momento triste, eu acredito que todo mundo passou por isso. O momento mais triste que eu tive, ou um dos momentos mais tristes que eu tive, foi quando eu perdi a minha mãe. E depois de eu perder a minha mãe, por algumas situações da vida eu tive que morar sozinho. Tá que foi um momento muito difícil, sabe? Porque eu não estava acostumado, quer dizer, eu não sabia como começar, porque eu tive que fazer tudo, sabe? Tive que aprender tudo, a cozinhar, fazer sozinho, sabe? Mas também foi o momento que eu mais senti a presença de Deus na minha vida. Foi o momento que foi o mais difícil, mas também que foi o momento que eu senti mais da presença de Deus, porque eu senti que, apesar das dificuldades, Deus não me abandonou, Deus esteve comigo, Deus me providenciou sempre o pão de cada dia. E chegou uma fase que depois eu consegui o meu primeiro emprego. E quando eu consegui o meu primeiro emprego, os meus colegas diziam assim para mim, como é que vieste trabalhar aqui? Normalmente vem trabalhar aqui quem tem um conhecido. Entregaste teu documento a quem? A Deus eu não sei como é que o meu documento foi parar aí. Para ser sincero. E eu dizia, eu tenho um padrinho na cozinha. Esse padrinho na cozinha é Deus.
só pode ser a única explicação óbvia, porque eu nem sei como é que foi para aí. Quando me ligaram para a entrevista, eu tive com a minha irmã, eu até pensei que fosse brincadeira. Eu disse, olha, acho que alguém está a ligar para mim fazendo uma brincadeira, a dizer que tem uma entrevista de emprego, mas eu fui lá, correu tudo bem, comecei a trabalhar, não sabia como fui lá, mas comecei a trabalhar e a partir daí eu, mesmo antes disso, mas nos momentos mais difíceis, foi o momento que eu mais senti a presença de Deus na minha vida. Eu acho que se calhar tinha muitas coisas que, se eu não tivesse Deus, eu não estaria aqui, eu não seria a pessoa que eu sou, mas eu aprendi muito com as dificuldades, por isso que eu disse que eu sou muito observador, eu analiso muita coisa, mas Deus tem operado de N formas na minha vida e tem me dado, sei lá, eu não sei como agradecer o que Deus faz por mim, não sei como agradecer mesmo, mas tem sido uns momentos que até aqui ainda não vivi muito, eu digo isso, mas já tive muitas experiências da mão de Deus sobre mim, eu espero ainda poder ter mais. Deus é duro. Ei. Deus gosta de trabalhar na dor. E é bom, é muito bom que num momento como esse tu conseguiste ver Deus como suporte. Porque em situações parecidas eu já vivenciei com pessoas que disseram que Deus nos abandonou. Onde é que estava Deus quando aconteceu isso? Por que Deus permitiu que acontecesse? Perguntas assim, que às vezes não tem resposta. Pois. Ou é melhor não ter resposta, uma vez que Deus é mistério, né? Pronto, com quantos anos então é que perdeste a tua mãe? Eu perdi a minha mãe com 21. Sim, com 21 anos. Com 21 anos perdi a minha mãe e a partir daí começou uma nova jornada na minha vida. E as famílias mostram apoio desde o acontecido? Não, por acaso tem. Mas acho que foi necessário mesmo com que eu ficasse sozinho. Acho que foi necessário. Eu precisei sair do meu lugar de conforto. Foi necessário, mas eu tenho a minha família que me apoia, meus irmãos, tios, tias que me dão toda a ajuda possível. E não estou sozinho. Mas por uns momentos eu precisei estar sozinho. E sentes que foi necessário? Foi necessário. Eu digo que tudo que eu passei até agora eu não me arrependo. Foi necessário porque se não acontecesse eu não seria o que eu sou, não saberia o que eu sei hoje. Então, nas dificuldades, eu acho que foi necessário sim eu ter passado no deserto, sabe? Sim, foi necessário ter passado no deserto para que eu pudesse me tornar a pessoa que eu me tornei hoje. O molde, aquilo que Deus faz conosco. Né? Às vezes nem nós percebemos que é o molde que Deus está a fazer, só percebemos depois de ter passado e tudo mais. Aí aprendemos, afinal era para isso. Mas é como a Stefania acabou por dizer, né? Deus é um mistério, então nós às vezes nos perdemos por tentar entender Deus, sabe? Porque até a palavra de Deus no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo aconselha a igreja, aquela igreja que foi dirigida a carta, a terem o conhecimento, a estarem ricos. Quando está-se falar sobre riqueza é ter muito. Então, ele diz, vocês precisam de ter muito conhecimento para que descubram o mistério de Deus, que é Cristo. Ou seja, Cristo é um mistério, mas
nós precisamos ter muito conhecimento para poder, pelo menos, chegar até, se calhar, uma parte para poder se entender. Hoje, com certeza, porque até a própria Bíblia declara que se me buscares de todo o coração me vais me achar. Quer dizer que ele está oculto. Sim, está sim, exatamente. Você precisa buscar, precisa ir atrás. Eu notei que não fizeste menção do teu pai. Falaste da tua mãe, falaste de tios, falaste de irmãos, falaste de primos, mas não fizeste menção do teu pai. Como é que é a tua relação? Olha, meu pai já faz um tempo que eu não o vejo. Digamos que depois de eu ter perdido a minha mãe, já não tivemos assim muita proximidade, mas eu... Não tinha uma relação de pai e filho? Quer dizer, nós tínhamos, né? Uhum. Nós tínhamos. Mas por causa de algumas situações, algumas circunstâncias que aconteceram, acabamos nos afastando um pouquinho. Ok. Quer dizer, estamos um pouquinho distante, mas há contato. Só que não com muita proximidade, como antes. Acho que bem antes mesmo da minha mãe ter falecido, já não éramos assim tão próximos. Exato. E como é que tu vives com isso? Estás bem? Está tudo bem? Estou bem, porque já eu não tenho nada contra o meu pai, sabe? Eu gosto dele da maneira que ele é. Ele é meu pai, né? Então, mas só não temos assim, acho que muita afinidade, conforme se calhar poderíamos ter. Acho que dava para ter mais, mas só que não chegamos mesmo até esse ponto, infelizmente. Bem, o importante é saber que está tudo bem. Está tudo. Internamente com os dois e com você. Claro, tem que estar, né? Mas não fica nada bem alguém ter coisa assim contra outra pessoa. Principalmente se tratando de figuras paternas. Exatamente. Meu pai, estamos a falar de Exatamente. pais. Nós temos que honrar os nossos pais. Sim. E quando nós estamos diante de situações como essa, há uma necessidade de nós sabermos se está tudo bem com o indivíduo em si. Porque senão é difícil caminhar. Pois é. Como se estivesses bem, mas lá no fundo tu não estás. Perceber? Então é importante saber que está tudo bem. Está tudo. Graças a Deus. Então, como é que tem sido a tua experiência com Deus cá? Nesta terra. Nesta terra, claro. É uma terra distante da minha casa, do meu local de conforto. É uma terra que nós precisamos nos adaptar, precisamos aprender a fazer coisas novas. Alguns até dizem que em Portugal trabalha-se muito, você já não tem tempo para nada. Mas ainda digo que há tempo sim, há tempo sim para servir, há tempo para trabalhar na obra. A experiência tem sido boa, graças a Deus. Tenho aprendido muito com servos de Deus que têm sido usados por Deus para transmitir minha palavra, e também tenho transmitido aquilo que eu recebo. Eu consegui ganhar uma nova família na fé, que tem me ajudado muito a fortificar o meu lado espiritual, porque a Bíblia diz que os fortes devem suportar os fracos ou fortificar os fracos. Então há momentos na vida em que também passamos por isso, sabe? Entramos em crise e ficamos um pouquinho fracos.
E nós conseguimos ver também grandes figuras da Bíblia que passaram também por esse momento de crise. Vemos João Batista, que foi um grande homem, mas que quando ele viu Jesus, ele disse: olha, esse aqui é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele disse assim: olha, eu nem sou digno de desatar tuas sandálias. Mas depois chegou um momento em que ele vai preso e ele manda os discípulos: olha, vai perguntar se ele mesmo é o Messias ou se temos que esperar outro. Então também ele teve, por causa das dificuldades, ele chegou num momento de crise. Num momento em que ele estava forte, mas depois também ele ficou fraco. E veio dúvidas na mente dele, em que ele perguntou: pergunta se ele mesmo, se temos que esperar outro. Então na vida nós também temos esses momentos. Tem momentos que tu estás forte e tem vezes momentos que tu ficas fraco. Por isso é que a Bíblia diz que nos aconselha a não deixar de congregar. Porque quando nós estamos a congregar, nós conseguimos nos fortificar. Porque uma brasa que está em chamas, né? Um carvão aceso, se tiver só, quando vier um vento, ela com facilidade apaga. Mas se tiver muitos carvões acesos, o vento pode vir, mas não vai apagar só uma, porque se apagar uma, a outra ela vai voltar a acender por intermédio das outras. Então é assim conforme nós devemos ser, porque há momentos que nós vamos passar por dificuldades, vamos ficar fracos, mas a fé do outro vai me fortificar. Eu vou olhar para o irmão e digo: se o irmão consegue, eu também consigo. Então, porque eu digo que todos nós carregamos uma grande responsabilidade, porque nós acabamos influenciando outras pessoas. Há pessoas que olham para nós e nos têm como um espelho. Por isso nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos. Porque a pessoa que no oculto, ele diz assim: olha, eu tenho a Estefânia como uma fonte de inspiração. E a partir do momento que fizeres algo que não é o certo, acaba decepcionando essa pessoa. Porque ela vai ver que eu que pensei que ela é assim, afinal também faz isso. Literalmente acabaste de descrever a lei da vida em si, né? Que é viver em sociedade. Nós somos feitos para viver em sociedade. Ninguém vai conseguir viver sozinho por muito tempo. E nós experienciamos isso um bocadinho no Covid-19. Ficamos um tempo fechados em casa e estávamos a ficar. Pessoas ficavam doentes, umas tiravam a vida, outras apanhavam depressão. Por quê? Porque nós fomos naturalmente feitos para viver em sociedade, em comunidade. E também não há nenhum texto bíblico, não há nada que nos antecipa, né? Olha, tu estás a entrar ali, não vais sofrer, não vais passar por dificuldades, não vais ali no cristianismo, né? Nós não estamos isentos de viver essas coisas, porque seguimos Deus, temos Ele como nosso guia. Vamos passar, né? Só que a nossa certeza é de que, ainda que vamos passar por elas, Ele está conosco. Claro. Importa. É isso mesmo. E como acabaste por dizer, que nós fomos mesmo feitos para viver em sociedade. E é isso. A vida cristã é relacionamento. Por isso é que Jesus diz que, olha, eu deixo 2 mandamentos muito importantes. Ama a Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é relacionamento. Sim. Jesus diz assim: olha, relaciona-se com Deus e relaciona-se com o próximo. Porque quando tu te relacionares com Deus, quando tu amares a Deus, tu não vais conseguir fazer algo que desagrada a Ele, porque aquele que ama não faz algo que machuca o outro. Não, se tu amas a Deus, tu vais fazer aquilo que agrada a Deus.
Se tu amas o próximo como a ti mesmo, tu vai fazer algo que agrada o outro, mas também te agrada. Ou vais tratar o outro Como gostaria de ser que- tratado, Pois. exatamente. Pois. Então, a vida cristã é relacionamento. Relacionamento com Deus e com os homens. E eu começo a perceber que, sabe por que Deus, o primeiro mandamento mesmo, o primeiro de todos é Ele amar. Eu comecei a entender que Deus nos deu esse primeiro mandamento, porque Ele mesmo já nos ama dessa maneira. Porque um relacionamento só dá certo quando os dois estão em sintonia. Então Deus quer ter um relacionamento com o homem. Mas só que enquanto o homem não me amar, eu não vou conseguir me relacionar com ele. Então eu preciso que primeiro tens que me amar da maneira que eu te amo. Por isso que o princípio de tudo, o primeiro mandamento é amar a Deus. Para que comece o relacionamento, porque eu já te amo, mas só que falta tu me amares. Não sei se alguém teria a coragem de ter um relacionamento com alguém que não me ama. Esse tem mulher. Agora quem nem quer mais saber do amor, o importante é se tu tens dinheiro, se estás a viver bem. Passa aí no barulho, se tá mais amar, umas dizem o amor vai vir depois, né? Epa, eu ouço mais de mulheres, o que é muito triste, né? Dificilmente ouço homens dizerem o amor vai vir depois. Vou só ficar com ele, depois vou lá amar. Mas as mulheres, tipo, têm coragem, vou amar depois, vou lhe continuar. Ai, meu Deus. Mas, no nome de Jesus, por favor, não nos façam envergonhar, mulheres. Mudem esse comportamento. Uma vez tive na igreja com umas irmãs e elas fizeram uma pergunta. Disseram assim, olha, por que Deus diz que o homem deu uma recomendação ao homem que deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, mas não deu nenhuma recomendação para a mulher amar. Eu fiquei me perguntando até por quê? Por que não recomenda a mulher amar só o homem que tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja? Esse amor intenso. Quando estamos a comparar um amor com o amor de Cristo que teve pela igreja, é um amor que é capaz de tu te sacrificares. Então esse amor que Deus recomenda para os homens e para as mulheres. Você achou também? Pode, né? Embora aqui eu só estou para responder perguntas. Mas já que colocaste uma, eu vou te responder. Bom, eu acredito que Deus colocou esse. Eu estava a debater um dia com uns irmãos e chegamos a um nível de conversa muito longo. Eu acredito que Deus deu essa recomendação aos homens, principalmente porque, primeiro, Deus não quebra os seus princípios. E Deus fez uma hierarquia. E depois dele está o homem. Certo. O homem como homem mesmo, não estou a falar de homem, a humanidade, o Sim. homem como gênero. E depois do homem, só assim é que vem a mulher. A mulher, os filhos, essa a hierarquia. Então, o lógico seria Deus dizer para o homem amar a sua mulher como eu amo a minha igreja. Por quê? Porque se nós olharmos para o amor de Deus para com a igreja dele, o que ele já fez por nós, não há comparação. E qual é o papel da mulher? Ser submissa ao seu marido. Então o que é que Deus fez literalmente? Se o homem apresentar esse amor que idêntico ao que ele teve à igreja, o que é que a mulher vai fazer? Vai retribuir. Pois. Agora, por isso é que o papel de amar, primeiro, a mulher não está isenta de amar o marido dela, é alto e ela tem que amar. Mas para ela amar, o homem tem que amar primeiro. Como tudo, para ela dar, o homem tem que dar primeiro.
Se tu queres receber amor, tu precisas dar amor. Então Deus faz isso com hierarquia. O homem dá e a mulher vai ser recíproca. Ok. A mesma coisa vai acontecer com os filhos. Uhum. A mãe dá e os filhos vão ser recíprocos. Ok. Então funciona assim, Deus dá para o homem dá para a mulher dá. Ok. Na verdade é uma boa resposta, embora a resposta que eu tive há um tempo atrás é que, dizer assim, Deus não recomendou a mulher amar, porque a mulher já ama desde o princípio. Opa, olha, e ainda há pessoas que assemelham a mulher ao Espírito Santo, que não estão também muito errados. Não estão muito errados. Isso é uma capacidade natural da mulher, mas para que ela te dê, você precisa dar. Exatamente. Nós só conseguimos dar aquilo que temos. Então, quem dá amor é porque tem amor. Exatamente. Então, se eu der amor na minha mulher, ela recebe, vai dar para mim também, porque ela tem amor. Nós somos salvação. Quando a palavra está a dizer auxiliadora, como é que é? Ajudadora. Não é à toa. Não, é por aí. Nós. Não é que nós queremos, nós precisamos de ter a mulher. Porque nós, como homens, precisamos ter a mulher. Da mesma forma que a mulher precisa de ter o homem. Né? Eu gosto desse assunto aqui. Se vocês estão com dúvida, podem visitar lá o meu perfil no Facebook, tem muitos assuntos sobre isso. Eu gostei da maneira que tu falas da palavra de Deus em si. E gostaria também de saber qual é o teu personagem favorito da Bíblia e porquê. O meu personagem favorito na Bíblia? Se não tiver um também, assim, não tem problema. O meu personagem favorito é mesmo o próprio dono da Bíblia. Yes. Porque quando eu começo a ler sobre o dono da Bíblia, eu acho que o que eu digo é que o meu livro favorito na Bíblia é o Evangelho de João. Não colocando os outros evangelhos um pouquinho menos. Mas é que quando eu comecei a ler o Evangelho de João, eu percebi que o Evangelho de João tem uma particularidade em relação aos outros. Os outros evangelhos apresentam Deus de uma maneira diferente. Uns apresentam como servo, outros apresentam como rei, mas o Evangelho de João apresenta Jesus como o próprio Deus. Então, quando eu comecei a ler o Evangelho de João, comecei a perceber que o Evangelho de João te mostra que Jesus é Deus. Então ele te mostra que pelo amor de Deus é que nós fomos salvos. Mostra uma particularidade que os outros não conseguem demonstrar. Talvez porque João é chamado de discípulo amado e se calhar ele tinha mais intimidade, né? Ele estava mais próximo assim de Jesus, até porque quando Jesus anunciou ou disse que um dos discípulos ia lhe trair, os outros estavam assim a perguntar, estavam a dizer para João lhe perguntar, porque João que ficava mais próximo dele. Pergunta quem é que vai trair. Quer dizer, eles tinham uma certeza de que se o João perguntar, João vai ser respondido. Então acho que João recebeu isso e eu aprecio muito o Evangelho de João e tenho como
personagem favorito, o próprio dono mesmo da Bíblia. Amém, amém. Claramente, né? Sendo que, e acabaste de dizer, né? Cada um escreveu baseado na proximidade que ele teve de Jesus. Exatamente. Até mesmo na mesa eles sentavam por proximidade, né? Exatamente. Quem era mais próximo de Jesus sentava mais perto. Próximo, exatamente. E assim sucessivamente. E há quem diga que se você quer. Até o meu pastor lá em Angola também já disse: se você quer entender Jesus na sua íntegra, começa a estudar por João. Ok. Começa o teu estudo ou a tua meditação por João. E você vai ver que, não anulando os outros, vais mesmo ler os outros, mas começando por João, você vai ter uma percepção maior de Jesus, porque a forma que ele apresenta é diferente. E depois vais começar a ligar as lacunas dos outros, né? Dos outros. Conforme eles apresentam Jesus. Sim. O Evangelho de João tem uma profundidade. Olha, nem me fala, só já não fazer aquele começo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era. Não. Ai, Jesus tem poder, olha, João. Você tem que me explicar que uma. É verdade. Olha, tem coisa que eu já li tantas vezes no Evangelho de João, mas eu não me canso de ler, eu volto mesmo lá, mas só para entender como é que ele escreveu daquela maneira. Acho que quando eu me encontrar com ele. E dizem que é o único que não teve uma morte assim. É o único que teve uma morte natural. Ele foi aí, se atirou no mar de. Como é que é? Na ilha de Patmos. Ilha de Patmos, e foi lá e foi arrebatado, né? Quando eu estive a ler o Evangelho de João, eu acho que eu senti que eu entrei lá na história, sabe? É bom. Eu senti que eu estive lá, que eu estive mesmo lá. E chegou uma fase que no último capítulo, acho que o último ou penúltimo, tem uma parte que me chamou muita atenção, que Jesus encontrou-se com Pedro e comissionou-lhe a pastorear a igreja. Ou seja, ele deu uma responsabilidade para Pedro. Então Pedro pergunta: e quanto a este discípulo, o que é que o Senhor tem a falar sobre ele? Esse discípulo é o João. Mas Jesus diz assim: se eu te disser que ele vai ficar até que eu voltar, o que é que isso tem a ver contigo? Vamos. E a partir daí se espalhou uma notícia que João não ia morrer. Mas Jesus não disse que ele não ia morrer. Jesus só disse que se eu te disser que ele vai ficar até que eu voltar, o que isso tem a ver contigo? Olha, quando comecei a ler essa parte, para ser sincero, até comecei a lacrimejar. Porque eu percebi algo que, na verdade, de uma forma literal, João ficou até que Jesus voltou. Porque foi ele que teve a revelação do livro de Apocalipse, da vinda de Jesus, ou da segunda. Né? Então, praticamente ele viveu mesmo até que Jesus voltou. Foi o único que viveu até que Jesus voltou. Porque Pedro estava, assim, deram uma responsabilidade. Muitas vezes nós também caímos nisso, sabe? Nos dá uma responsabilidade. E quanto a ele, o que é que ela vai fazer? No sentido de, eu vou trabalhar mais, ele não faz nada. Mas Jesus diz assim: olha, se eu te falar que ele vai ficar até que eu voltar, e ele ficou mesmo até que eu voltar. Dizer que ele não vai ser um desempregado, como você está a julgar, que Estás a você pensar? está a levar o maior cargo. Exatamente, porque assim, ele vai ficar até que eu voltar. E esse período todo ele vai estar a trabalhar. Com certeza.
Uau! O Evangelho de João assim, deixa sem palavras. Pois, literalmente deixa sem palavras. Ainda mais quando você está a se deparar com as coisas, os confrontos que ele traz, né? Literalmente você fica mesmo sem palavras. Então, Francisco, o que é que tu gostarias de falar, né, para jovens que possivelmente estão a te assistir acerca do Evangelho genuíno? Porque a nossa juventude realmente está a se desligar daquilo que é o Evangelho genuíno, né? E estamos a perder grandes homens e grandes mulheres de Deus por causa disso. Então, o que é que tu tens a dizer para esses que ainda estão, né? O que eu tenho a dizer para a juventude é que nós possamos buscar mais conhecimento sobre Deus. Porque muitas vezes nós, a juventude, nós falhamos muito porque nós estamos a procurar palavras confortáveis, palavras que nos agradam. Só que nós aprendemos que as palavras às vezes são duras. Tem um episódio que Jesus estava pregando com palavras duras e muitos dos que os seguiam começaram a sair. E ele perguntou também para os seus discípulos: e vocês, por que vocês estão a ficar? E Pedro responde: para onde nós iremos se tu tens as palavras da vida? Para o Pedro, aquelas eram as palavras da vida, mas para os outros, entenderam que aquilo eram palavras duras. Então, começam a entender que muitas vezes a palavra que nos traz vida também pode ser dura. É a palavra que nos traz vida, mas nós estamos a entender que é dura. Só que nós queremos uma palavra que não é dura, mas às vezes não vai nos trazer a vida. É uma palavra do pode fazer isso, não faz mal. Deus vai entender. Deus sabe. Exatamente. Nós queremos procurar palavras na Bíblia que vão de acordo com aquilo que concorda conosco, que vão nos justificar. Estamos a fazer algo errado, mas aí não estamos a ver a Bíblia quando vem, olha, estás a fazer isso errado. Nesse versículo não. Quando vem um que está semelhante, que parece que está a defender, é mesmo esse. Então, a palavra da vida é dura. Então, eu aconselho a todos os jovens buscar mais da presença de Deus. A vida espiritual é uma realidade, só que muitas vezes nós somos distraídos, ou seja, tem nos colocado distrações para que nós não consigamos perceber isso. Existe um Deus que nos ama e que está aí por nós, mas nós também precisamos de ir até Ele. A Bíblia diz: conhecerás a verdade e a verdade te libertará. A verdade só vai te libertar quando lhe conheceres. Então o ponto principal aí é o conhecimento. Porque se tu não conheceres a verdade, não vais ser libertado. A verdade está mesmo aí, ao teu lado, mas só você não lhe conhece. E a verdade é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus está aí por perto, mas só que por falta de conhecimento que nós não temos, Ele não consegue agir nas nossas vidas porque nós não queremos. Porque além do precisar, o querer também é importante. É por isso que Jesus chegou até no cego e lhe perguntou: o que é que tu queres?
Aí eu poderia dizer, mas ele já é cego. Quer dizer, ele é cego, ele precisa de ver, mas Jesus lhe perguntou o que é que tu queres? Porque há pessoas que precisam de ver, mas não querem ver. Há pessoas que precisam da salvação, mas não querem a salvação. Então nós também precisamos de querer. Nós precisamos de fazer alguma coisa. Nós precisamos de buscar a presença de Deus. E é isso que eu aconselho aos jovens, que busquem a presença de Deus, busquem conhecer mais sobre Deus. É que quando nós conhecemos Deus, a nossa vida fica totalmente diferente. Nós conseguimos perceber coisas que, por vezes, aos olhos naturais nós não conseguimos entender. Mas, quando se conhece Deus... Mas enfim, força. Exatamente. Força. Força. Agora, é isso. Quando se conhece Deus, não há coisa melhor. Então, acatem aí. Você também improvisa. Francisco, nós queremos agradecer pela tua presença aqui no Outra Dica. Fomos muito abençoados. E nós queremos que quem está lá do outro lado também vai ser muito abençoado quando ter contato com este programa. E não te esqueça, você que está aí do outro lado, deixa o teu like, deixa o teu comentário e partilha muito esse vídeo, porque isso nos ajuda muito a crescer. Esta foi mais uma edição do Outra Dica.